Bom comecinho de noite para todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Começa agora o 5º Café com Política, a 5ª edição do Café com Política e a primeira virtual. O Café com Política é um espaço criado pelo Sindileges, que é o Sindicato dos Servidores do Legislativo, para discutir os desafios do cenário político e econômico brasileiro. E hoje nós vamos discutir economia na pandemia, o papel do poder público e do mercado. A epidemia provocada pelo coronavírus afeta várias áreas da vida nacional. Afeta a saúde, afeta a política, a economia, o psicológico das pessoas, enfim, todas as nossas relações. Então, discutir economia na pandemia com um convidado do Café com Política de hoje abre um leque incrível de possibilidades, porque Eduardo Gianetti, o nosso convidado, ele não é apenas um economista renomado, com um doutorado em economia pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele é filósofo e escritor. Tem trabalhos e obras publicadas em diversos idiomas e ganhadoras de Prêmio Jabuti de Literatura. E para enriquecer esse debate, também participa aqui do Café com Política o consultor da Câmara dos Deputados, Humberto Veiga, que é doutor em Economia pela Universidade de Brasília, a UNB, e mestre em Economia da Regulação e Defesa de Concorrência. Temos também o consultor do Senado Federal, Fernando Veiga Barros, que é mestre em Economia pela UNB e consultor de Finanças Públicas e Economia do Setor Público, e o auditor do Tribunal de Contas da União, Ângelo Henrique da Silva, que é engenheiro formado pelo ITA e doutor em Economia pela Universidade de Brasília. Antes da gente começar a nossa conversa, o Eduardo Gianetti está resolvendo ali umas questões para entrar aqui no nosso bate-papo. Eu vou convidar o Alisson Souza, que é vice-presidente do Sindileges e também está aqui conosco para os seus cumprimentos iniciais. Boa noite, Alisson. Olá, Érica, boa tarde. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham nesse momento pelo YouTube. Quero também cumprimentar e agradecer, em nome do presidente do Sindileges, Petros Elesbão, e de todos os nossos diretores, filiados, colaboradores, ao doutor Eduardo Gianetti, que hoje nos concede a honra desse debate. Eu estendo esses agradecimentos aos nossos colegas já citados, Humberto Veiga, o Ângelo Silva e Fernando Veiga, todos eles servidores da Câmara, TCU e Senado, aqui representando os mais de 10 mil servidores filiados do Sindileges. Quero também agradecer a você, Érica, por ter aceitado esse convite para mediar esse importante debate. Sou uma pessoa fera como você para mediar um debate entre esses feras aí. Eu finalizo a minha participação esclarecendo a todos que o Café com Política tem por objetivo construir um canal permanente de diálogo entre os nossos servidores, os que nós representamos, e a sociedade brasileira para tratar de temas de interesse nacional. Nós temos a honra de representar, doutor Eduardo Gianetti, servidores de reconhecida capacidade, que podem e devem contribuir por meio do debate de ideias para o desenvolvimento do Brasil. Por outro lado, nós, servidores, temos que andar lado a lado com os diversos atores que formam a nossa sociedade, a indústria, o comércio, os demais trabalhadores, a academia e tantos outros que diariamente constroem esse país. É uma honra para o Sindileges oferecer esse espaço de diálogo em prol do Brasil e dos brasileiros. É com você, Érica. Obrigada, Alisson. O Eduardo Gianetti já está aqui, já conseguiu aqui conectar conosco. E para passar as palavras iniciais, eu já gostaria de começar com uma pergunta por conta do livro O Valor do Amanhã, onde Gianetti apresenta um ponto muito interessante do comportamento humano, que é como nós fazemos as escolhas, se baseadas no sentimento de aproveitar o momento ou de cuidar do amanhã. Ou seja, quanto que eu estou disposto a sacrificar hoje para um bem futuro, ou o contrário, quanto que vale receber agora para pagar o preço que for amanhã. Essa questão, ela refletiu imediatamente no que estamos vivendo agora, quando se diz, fica em casa.
e o custo disso é a sua própria sobrevivência. Mas, para algumas pessoas, ficar em casa custa a sobrevivência. Então, esse é um valor que ele muda de indivíduo para indivíduo. Então, minha pergunta é, como o poder público, as empresas, os bancos cedendo seus créditos, vão conseguir dizimar essa recessão que se apresenta, sendo que esse comportamento é variável? Como que isso interfere? Gianete. Puxa, Érica, bom, boa tarde a todos, é uma grande satisfação estar com vocês nesse momento em que a vida se revela tão incerta para todos nós, poder compartilhar e interagir com vocês. Nós estamos enfrentando um problema técnico aqui, eu não consigo ouvir sua pergunta, Érica, eu consigo te ver, mas a pergunta vem muito picotada, eu não sei como é que nós devemos proceder, se eu faço uma rápida apresentação. Eu vou tentar escrever tenta a fazer pergunta. Alguma interação depois, porque realmente eu não consigo. Infelizmente a imagem continua congelando, ele não nos ouve e a gente acaba não ouvindo o que tem a dizer. Bem, o Sérgio está nos auxiliando, é um colega nosso que está auxiliando, vai poder assessorar ali o Eduardo Giannetti. Mas, enquanto isso, então, vamos falar um pouco desse momento que a gente está vivendo, dos riscos que nós estamos passando com os nossos consultores. Humberto Veiga, consultor da Câmara dos Deputados, eu gostaria de passar a palavra para poder explicar um pouquinho por que a gente está vivendo recessão. Essa recessão já está anunciada, que o crescimento é menor. Por que nós temos esse dado já? Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder participar desse debate e poder fazer perguntas ao Eduardo Giannetti, mesmo porque eu tenho um dos livros que eu escrevi, que é Tranquilidade Financeira, que lida justamente com essa questão de acumular recursos para a aposentadoria e para o futuro, né? Nós estamos, que teve como assim uma grande parte da inspiração nesse livro que você acabou de citar, que é O Valor da Manhã. Bom, com relação a essa questão da recessão, o que a gente está vendo é uma situação que na realidade ela foi agravada, mas que o sistema financeiro já estava aguardando, né? Ele já estava aguardando. Minutos, e aí a gente eu acho que o áudio do está muito precário, Sérgio, está muito difícil. O áudio do Eduardo está aberto e ele não nos escuta, ele está ali tentando resolver. Mas o Sérgio não consegue. Eu também não consigo te ouvir, infelizmente. Eu acho que o Sérgio não consegue. Mas vamos lá, então, tentando aqui. Só continuando, já havia um movimento, pelo menos nos mercados de capitais, de grande expectativa de uma recessão, mas, obviamente, nem de longe o que essa paralisação que ocorreu na economia com esse trancamento, né, com as pessoas dentro de casa, ela nem de longe se esperava que seria alguma coisa desse nível. Mas vamos dizer assim, esse impacto que houve foi sentido e a gente não tem uma perspectiva realmente ainda clara do que vai acontecer. O que a gente sabe é o seguinte, é que tudo isso que ficou parado, tudo isso que ficou travado, aconteceu, morreu, quer dizer, você não vai ter como dar faturamento a várias empresas que ficaram fechadas por esses meses, aí já são 2 meses, né? E ainda tem mais alguma coisa, então você não tem como trazer, repor esse faturamento para essas empresas, porque foi perdido totalmente, principalmente as empresas do setor de serviço. E o que a gente vê é uma incerteza tão grande que eu acompanho, até por conta do meu foco maior no sistema financeiro, eu acompanho muito manifestações de pessoas que lidam com o mercado financeiro e dos mais notórios, talvez não seja de conhecimento de todo mundo, mas é um grande investidor, talvez uma das
atualmente talvez uma das 5 pessoas mais ricas do mundo, chegou a ser primeiro já, que é o Warren Buffett. E ele fez uma afirmativa, no mínimo, assim, preocupante, né? Ele disse que nem ele, nem ninguém poderia fazer uma previsão do que vai acontecer com a economia nos próximos 6 meses a 1 ano. Então, nós estamos realmente num barco meio que à deriva, esperando as coisas voltarem, e a recessão ela é clara por conta desse travamento da economia, né? Ok, muito obrigada, Humberto. Vamos ver se o Eduardo já consegue nos falar e dar esse panorama da economia na pandemia. Acho que ainda entrou, não. Janete, consegue nos ouvir? Vamos... Posso começar? Pode. Infelizmente, vai ser um monólogo. Praticamente nada do que vocês dizem. Provavelmente a internet está fraca hoje por outros. Como é que eu estou percebendo a realidade para o Brasil? Se o que eu tiver ouvido, por favor, me informem também, porque a gente tem que lidar com essa situação de precariedade técnica. Bom, eu queria falar, eu preparei uma fala que contém 3 tópicos que eu vou compartilhar com vocês todos. Da crise pela qual nós estamos passando. Outras, ela tem uma série de diferenciais. Em segundo lugar, falar um pouco disso de maneira mais ampla. Infelizmente, a gente não está conseguindo acompanhar também o que o Gianetti está conversando conosco. Então, vou passar a palavra para o consultor do Senado Federal, Fernando Veiga Barros, para nos falar também um pouco sobre essa questão, porque o governo, em março, o presidente do Banco Central anunciou a liberação de vários depósitos compulsórios, a injeção de dinheiro na economia, que teria capacidade de movimentar aí. Será que... E também nas respostas que ela suscita. Essa crise é incomum, tanto pela sua natureza, quanto pelo desconhecimento acerca das respostas, tanto de economia como de saúde pública, que dela decorre. Por que ela é incomum? Porque a causa dessa crise é extraeconômica. Ela é uma recessão, tal como nós economistas costumamos o termo recessão, e não é recessão. Normalmente, uma recessão é causada por uma crise financeira, um excesso de... Acho que o ideal é a gente tentar, talvez só pelo áudio do Gianetti, vamos ver o que a gente resolve ali. Fernanda, eu vinha falando sobre essa questão do presidente do Banco Central ter anunciado em março uma capacidade de liberação de dinheiro no mercado financeiro que poderia movimentar a economia em até R$1 trilhão. Então, em princípio, quando a gente pensa, não faltam recursos para poder movimentar essa recessão. Como que você avalia isso? Então, qual seria o problema? Se não é na economia financeira, é justamente o que? Nessa economia que está parada, a economia real, dos cidadãos que não estão saindo nem para consumir e nem para poder ofertar os seus produtos?
Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes, a quem está nos assistindo, boa tarde aos demais convidados. Bom, Érica, na verdade você tem dois componentes aí que interferem hoje com a economia. Um componente estrutural, que já existia, era anterior à crise gerada pela pandemia, e esse componente conjuntural que foi trazido a nós pela pandemia. Não havia, antes da pandemia, qualquer medida que, no meu entendimento, que atacasse esses componentes estruturais da nossa crise econômica, da nossa dificuldade de percorrer uma trajetória de crescimento. Com a pandemia, todo o trabalho de reforma que o governo vinha fazendo foi colocado em suspenso e o governo, então, passou a adotar medidas de caráter conjuntural para combater os efeitos da pandemia sobre a economia. Uma dessas medidas foi exatamente a adotada pelo Banco Central, que foi a liberação de determinados recursos que se encontravam cativos e não eram aplicados na concessão de crédito. A liberação de compulsórios, esse tipo de coisa. O Banco Central agiu corretamente do ponto de vista da liquidez do sistema financeiro, porque, de fato, uma vez que as empresas, você aplica um choque nas empresas, e a pandemia implicou esse choque nas empresas, no faturamento, nas atividades econômicas. Uma vez que isso ocorra, você gera problemas também para o sistema financeiro nas duas pontas, tanto do ponto de vista da captação, quanto do ponto de vista da aplicação. Na captação, naturalmente, o sistema financeiro vai enfrentar problemas com depósitos à vista, depósitos a prazo, quer dizer, depósitos que antes ocorreriam já não vão mais ocorrer, tá? Então isso gera um problema de curto prazo de liquidez para os bancos, tá? E, ao mesmo tempo, você tem as aplicações dos bancos, que são recebíveis, principalmente em função de operações de crédito, a maior parte das quais de natureza comercial, e você vai ter pode vir a ter problemas também de recebimento. Então, essa medida do Banco Central, de caráter conjuntural, foi importante para manter todo um setor da economia, que é o setor financeiro, blindado em relação à crise. A última coisa que a gente precisa agora é destruir ou permitir que se ameace todo um sistema que é exatamente o sistema que faz correr o sangue pelas veias da economia, considerando o sangue como o crédito bancário. Agora, do ponto de vista estrutural, nós estamos muito longe de abordar os problemas, principalmente no âmbito do sistema financeiro, os problemas que afligem a economia brasileira. O sistema financeiro vem experimentando já desde a década de 90 um processo forte de concentração. Hoje, os bancos do segmento 1, ao todo, são 6 bancos, dos quais 5 bancos múltiplos com carteira comercial. Esses bancos, hoje, eles controlam em torno de 80% das operações do sistema financeiro nacional, das operações de crédito. Não há, a despeito de ter havido uma aposta nisso, não há, da parte dessas instituições, ganhos de escala e produtividade compatíveis com uma operação com um desempenho eficiente. Razão pela qual os juros no Brasil seguem extremamente elevados, tá? E o nosso crédito tem perfil eminentemente comercial. Não por outra razão, a figura do sobrevivente no sistema financeiro é exatamente a figura do grande banco comercial, do grande banco múltiplo, com carteira comercial e dotado de uma rede de agências muito grande. Porque esses bancos mimetizam, esses grandes bancos com grandes redes, mimetizam um mercado de crédito, tá? Se utilizando exatamente dessa rede de agências, da sua capilaridade. Ainda assim, não é uma configuração que permita ao país dispor de crédito
nas condições requeridas, de prazo, de volume e de custo, principalmente. Bom, então, vamos tentar, digamos assim, diagnosticar da seguinte maneira para eu terminar aqui e passar a palavra aos demais colegas. Quer dizer, conjunturalmente, quer dizer, o Banco Central fez aquilo que se poderia fazer e que se deveria fazer, que é garantir a liquidez do sistema. Estruturalmente, o sistema não está preparado para, digamos assim, capitanear via crédito um processo, digamos, vigoroso de crescimento econômico. O Brasil não dispõe de crédito para investimento, não dispõe de crédito em condições razoáveis, civilizadas, de custo, de prazo e de volume. Então, mesmo que a gente saia da crise com, digamos assim, minimizando perdas, minimizando prejuízos, ainda assim o país não reunirá condições para retomar vigorosamente um processo de crescimento econômico e de desenvolvimento, exatamente porque nós não dispomos de crédito nas condições requeridas. Então, é isso, basicamente. Ele está aqui conosco. Estamos tentando via telefone essa possibilidade. Janete, então eu vou passar a palavra agora para você poder fazer sua apresentação inicial. Bom, boa tarde, direito a todos. Agora eu estou aqui na luta com a tecnologia, acabamos regredindo. Luta com a tecnologia, acabamos regredindo para o telefone, o velho e bom telefone. Eu vou fazer uma fala... Acabou não sendo viável. O que eu vislumbro como peculiaridade brasileira nessa crise da pandemia da corona estamos passando. O Brasil, como o resto do mundo, está sendo afetado dramaticamente por isso. A implicação econômica disso não é uma coisa que tenha precedentes na experiência econômica. A gente teria que voltar muito para trás para ter algo parecido. A peste negra, por exemplo, no século XIV, a gripe espanhola, em 1918. Mas as circunstâncias naquelas épocas eram completamente diferentes das atuais. E o tipo de crise econômica que nós estamos familiarizados são crises provocadas por fatores econômicos, como inflação acelerada, como crise de bolhas financeiras, ou como algum tipo de choque externo, choque do petróleo, tem características muito diferentes dessa, que na verdade não chega a ser nem uma recessão e nem ainda uma depressão, porque depressão é um período prolongado de economia operando muito abaixo do pleno emprego. O que nós temos agora é caracterizado como um colapso, uma parada súbita. A necessidade de você manter um distanciamento social e impedir uma propagação exponencial do vírus obriga produtores e consumidores a pararem as suas atividades, e isso leva a uma queda vertiginosa da economia. A outra variável nova é o tipo de resposta que isso suscita, tanto nas políticas públicas, que não funcionam as políticas econômicas tradicionais num contexto como esse. Política monetária e política fiscal não vão reanimar a economia enquanto a ameaça do vírus não estiver razoavelmente sob controle. E, ao mesmo tempo, nós não sabemos também como é que a população reage numa circunstância como essa. Diante de tal adversidade, qual é o comportamento de produtores, consumidores, investidores, na medida em que o grau de incerteza se tornou absurdamente elevado quanto ao futuro, não só imediato, mas o futuro de médio e longo prazo. Então, esse é o quadro mais geral. Do ponto de vista de curto prazo, os desafios de política pública têm três dimensões. Primeiro é fornecer recursos adequados, coordenação e liderança para o sistema de saúde poder absorver a demanda explosiva que a pandemia suscita. São atividades de suporte direta ao sistema de saúde. O Brasil, felizmente, tem um SUS que permite, de alguma maneira, atender a população, embora com toda a sua precariedade, mas é melhor tê-lo do que não tê-lo. A segunda
resposta de política pública de curto prazo, que é fundamental, é assistência direta a pessoas, transferências de renda extra-mercado para indivíduos, para famílias que perderam a capacidade de renda e que precisam sobreviver. O Brasil tem um agravante enorme a isso, porque eu acho que é importante falar, que é a desigualdade. A nossa desigualdade estrutural, ela nos fragiliza muito numa situação como essa, porque condena dezenas de milhões de brasileiros que não têm poupança, que vivem um dia de cada vez. Mesmo quando a situação é normal, eles condenam esse contingente de milhões de pessoas a uma situação de luta pela sobrevivência no sentido mais literal do termo. A terceira frente de ação de políticas públicas é o suporte que o governo necessariamente terá que dar a pequenas e médias empresas que enfrentam crises dramáticas de liquidez, de pagamento de folha salarial e que correm o risco de sobrevivência também, caso não tenham algum tipo de auxílio para poder adiar seus compromissos, adiar suas obrigações e poder manter minimamente o seu capital organizacional de pé no momento em que há paralisia da atividade econômica. Esses são os desafios de curto prazo. Olhando mais para frente, o que nós sabemos com razoável certeza? É praticamente certo, isso já está contratado, que o endividamento vai crescer. Tanto o endividamento do setor público, como o endividamento das empresas. O endividamento do setor público, que hoje está entre 75%, um pouco mais por cento do PIB, como proporção do PIB, vai passar para um nível muito maior. Nós devemos terminar essa crise, um cenário plausível, muitas vezes endividamento público da ordem de 90% a 100% do PIB. É um número extremamente elevado, é algo muito preocupante, mas não é inadministrável. Países como o Japão, como a Itália, têm endividamento público como proporção do PIB muito superior a 100% do PIB e, no entanto, não estavam em situação dramática de insolvência. O que vai ser fundamental a partir daí é que, passada a crise, nós precisamos garantir que essa trajetória de expansão do endividamento público não continue no tempo. O que vai ser fundamental é conquistar um horizonte de ancoragem fiscal. Um caminho que nos permita vislumbrar que houve um acidente de percurso, a dívida mudou de patamar, mas na margem ela tende a alguma estabilização e eventual declínio lá na frente. É uma grande pena que o Brasil, que tinha acabado de reconquistar a duras penas essa ancoragem fiscal antes da pandemia, voltou de novo a enfrentar essa situação com o crescimento do endividamento provocado pela crise. A aprovação do teto de gastos, a aprovação da reforma da Previdência estavam finalmente tirando o Brasil da emergência fiscal. Agora, nós voltamos àquela situação anterior. A trajetória de crescimento da dívida, todos nós sabemos, é crescente, é explosiva no tempo, e se ela não retornar, não convergir para um caminho de estabilização após o final da pandemia, nós vamos enfrentar problemas de insolvência. É muito provável, agora nós já não estamos no campo do que é certo, que é o aumento da dívida, estou no campo do provável, é muito provável que esse esforço fiscal após a pandemia envolva algum tipo de aumento da tributação, envolva medidas duras de contenção, que não são austeridade socialmente excludente, mas que vão implicar contenção de gastos. E eu acho que nós vamos ter que... Tem dois assuntos que nós vamos ter que repensar no Brasil, olhando um pouco para o pós-pandemia. Dois assuntos que nós vamos ter que repensar no Brasil com muita profundidade, com muita coragem. Primeiro, a nossa desigualdade estrutural. Nós não podemos tolerar um país em que dezenas de milhões de brasileiros e cidadãos sequer têm uma situação regular de emprego. Vivam completamente excluídos da economia formal. O governo tem muita dificuldade, até mesmo de chegar até eles com programas de transferência de renda, porque são brasileiros praticamente invisíveis e à margem da vida organizada da sociedade. E essa desigualdade gera realmente
uma enorme fragilidade para a nação brasileira. Nós temos que repensar por que somos tão desiguais e como corrigir essa desigualdade. O Estado brasileiro arrecada anualmente 33% da renda nacional. É um número muito fora do padrão para países de renda média. Os países de renda média no mundo inteiro têm cargas tributárias brutas, União, Estados e municípios, no intervalo de 20% a 25% do PIB. O Brasil tem 33% do PIB, é 1/3 da renda nacional. De cada R$100 de valor que nós criamos com o nosso trabalho, o Estado brasileiro arrecada R$33. Não para aí, porque o Estado gasta mais do que ele arrecada. Mesmo antes da crise, o déficit nominal estava girando ao redor de 6% do PIB. É o que o Estado estava gastando acima daquilo que ele arrecadou. Nós estamos num país em que 39% da renda nacional é intermediada pelo setor público, transita pelo Estado brasileiro. E, no entanto, aí é que veio o dado esclarecedor, quase a metade dos domicílios do país não tem sequer coleta de esgoto. Os indicadores sociais de educação, ensino fundamental, saúde pública, segurança, transporte, estão muito defasados em relação ao nosso nível de renda. Como é possível um país em que 39% do resultado do trabalho anual da sociedade transite pelo Estado e isso não apareça na outra ponta como políticas públicas que atenuem um quadro estrutural de desigualdade? Tem alguma coisa profundamente errada nas finanças públicas brasileiras. Isso vai ter que ser compreendido, vai ter que ser explicitado e nós precisamos começar a corrigir. Tanto do lado da tributação como do lado do gasto. A tributação brasileira, ela penaliza desproporcionalmente quem menos pode pagar, porque ela está calcada em impostos sobre o consumo e a produção. Se nós quisermos ter um sistema tributário menos regressivo, que atenue a desigualdade, ele precisa ir para um sistema onde se tribute a renda e o patrimônio. De fato, você penalize com a tributação quem mais pode pagar. Do lado do gasto, tem muitas distorções também, e aí eu chego ao meu segundo ponto, com o qual eu vou concluindo, que é repensar o pacto federativo no Brasil. Essa crise pandêmica e a confusão em que nos metemos em termos de coordenação das políticas públicas entre União, Estados e municípios revela um problema grave da Constituição brasileira que foi herdada da Constituição de 88. O Brasil entre um modelo de Estado centralizado na União, normalmente isso acontece nos períodos autoritários, e um modelo de Estado federativo, em que os entes federativos, Estados e municípios, têm mais atribuições e têm mais autonomia. Em 88, foi feito um movimento dentro desse pêndulo, que bate de um lado para o outro na história brasileira, foi feito um movimento rumo ao Estado federativo. Foram descentralizadas as atribuições do setor público para os estados e municípios. Educação, saúde, saneamento, transporte, segurança, etc. Só que o poder para tributar continuou concentrado na União. Então foi um federalismo assimétrico, um federalismo truncado, porque foi feita a descentralização das funções, mas não foi feita a descentralização do financiamento, da capacidade de tributar para financiar essas funções. Isso gera muito desperdício, isso gera muita má alocação de recursos, gera um uso político do dinheiro público que não é saudável, não é bom para a sociedade, e gera para mais de 80% dos municípios brasileiros uma situação que é uma receita para má utilização do dinheiro público, que é qual? O município não arrecada localmente nada e vive integralmente de transferências constitucionais, de mesadas, que é feita dos outros entes, estados e União. O cidadão do município não tem noção de quanto está pagando da sua renda de impostos, não sabe para onde vai e muito menos como volta, se é que volta.
cidadão brasileiro não tem cidadania tributária. E nós estamos rompendo uma regra de ouro de um Estado federativo, que é a seguinte: o dinheiro público deve ser gasto o mais perto possível de onde ele é arrecadado. O cidadão precisa saber quanto ele está pagando da sua renda em tributos, ele precisa saber para onde isso está indo, e ele precisa saber e cobrar como é que isso está voltando. Hoje nós estamos rompendo, nós estamos violando completamente essa regra de um bom sistema tributário num modelo de Estado federativo. Então, eu acho que a questão da desigualdade, a reforma tributária, a questão da estabilização da dívida pública no pós-pandemia, como é que nós vamos trabalhar para recuperar aquele momento que estávamos em vias de conquistar, de um pouco mais de tranquilidade na frente fiscal, e a questão do Pacto Federativo vão ser as grandes agendas que esperemos ocorram, quiçá, quanto antes, quando a curva dessa pandemia finalmente encontrar o seu ponto de inflexão no Brasil. Basicamente era essa mensagem, são os temas que estão me ocupando nesses dias sombrios, né, em que a gente perde totalmente o horizonte de previsibilidade, porque nós não sabemos sequer qual vai ser a dinâmica de saída dessa pandemia. Os países que estão mais à frente do que nós ainda estão com muita incerteza quanto à viabilidade desse caminho de flexibilização. É isso, Érica. Eu, infelizmente, não sei se vai ser possível uma interação, um debate agora, porque eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, como é que é possível fazer isso daqui para frente. Eu continuo aqui com o celular, se for possível para os nossos debatedores continuarem ouvindo, se for possível para você, eu mantenho o celular aqui na mão para a gente tentar esse debate. Eu vou passar a palavra agora para o Ângelo Henrique, e aí a gente percebe se essa comunicação funciona bem. O Ângelo Henrique é auditor do TCU. Eu queria agradecer ao convite feito pelo Ciro Leges, participar dessa mesa de debate, aos debatedores que estão participando também, a mediadora, a todos que estão nos ouvindo, e uma satisfação enorme estar conversando com o grande economista Eduardo Gianetti. Ele está nos ouvindo? Estou ouvindo pelo telefone. Tá. Gianetti, você nos falou sobre desigualdade social, que é uma das nossas mazelas, né? E é uma das linhas de atuação do Estado agora, nessa emergência. A assistência social está se investindo muito no auxílio emergencial e no benefício emergencial. O primeiro para sustentar, né, dar um apoio para o fica em casa das pessoas informais, desempregados, e o outro para as pessoas que estão no mercado de trabalho. Então, me parece que muito provável que emergirá dessa crise um novo sistema de proteção social no país. Tá? Eu queria uma reflexão tua, um prognóstico do que pode acontecer. Já te colocando também uma opção, porque neste final de semana eu ouvi o Samuel Pessoa, da GV, apoiar uma coisa que normalmente eu não apoiaria, que seria a renda básica universal prevista, né, sugerida pelo Eduardo Suplicy. Então, eu queria também a tua opinião como filósofo em relação à renda básica universal, dentro daquela pergunta clássica, né, de que, por exemplo, é justo pagar um surfista numa praia que não exerce nenhum trabalho a receber uma renda cidadã? Em relação à renda básica universal, eu acho que ela padece, especialmente no contexto brasileiro, que é um país ainda de renda média, ela padece de uma grande deficiência, que é a falta de foco. Eu acho que o imperativo social no Brasil é focar recursos na população que realmente precisa de transferência de renda para poder garantir um mínimo de
bem-estar e um mínimo de condições até de agir para poder gerar renda de uma forma normal na economia. Eu acredito que a gente, para resolver o problema social no longo prazo, não tem outro caminho que não a formação de capital humano. O grande desafio civilizatório da nação brasileira é a nossa deficiência crônica em formação de competências, de habilidades, de inteligência econômica capaz de permitir ao cidadão desenvolver o seu potencial, os seus talentos para gerar renda no mercado e ter a vida satisfatória segundo seus valores. Veja o seguinte, os Estados Unidos universalizou o acesso ao ensino fundamental. Os Estados Unidos é uma ex-colônia como nós, no final do século XIX. O Brasil nominalmente universalizou o acesso ao ensino fundamental no final do século XX. Por um século de atraso. Eu digo nominalmente porque o que se passa hoje por ensino fundamental no Brasil, em grande medida, não o é. As pessoas saem com diploma de ensino fundamental completo, mas são analfabetas informais, são analfabetas funcionais. Elas não sabem ler, não sabem interpretar um texto, não sabem fazer contas aritméticas. Não há a aquisição Olá, pessoal, boa noite. Sou colaborador aqui do programa, estava aqui na direção de TV, a conexão da apresentadora caiu, então estou aqui momentaneamente, enquanto que a conexão se recupera, ela já voltou. Valor por meio da inteligência, nós não vamos sair da situação de vulnerabilidade e de desigualdade em que nós vivemos. Nas condições do mundo moderno, de muito tempo para cá, o capital humano é mais importante do que o capital físico. Um estudo de grandes economistas americanos, Gary Becker, Robert Fogel, mostra que do estoque total de capital hoje nos Estados Unidos, cerca de 2/3 não é máquinas, equipamentos, terra, bens de capital. São atributos humanos, é capital humano, é tecnologia. Oi, realmente caiu a conexão novamente, né? Algum probleminha, mas já está retomando aqui a Érica. Mas a gente tem a perspectiva de que o futuro do Brasil vai ser decidido pela nossa capacidade de agir de maneira séria e corajosa na frente fundamental. É aí que está o grande desafio que nós temos que enfrentar. Não dá para aceitar que o Estado brasileiro gaste proporcionalmente mais do seu investimento, tenha resultados educacionais, por exemplo, muito abaixo de outros países que gastam proporcionalmente menos do que nós em ensino público. Tem alguma coisa muito ineficiente, muito mal resolvida no sistema educacional brasileiro. Então, o dinheiro público em educação é gasto de maneira distorcida porque os mais ricos, a classe média alta, se apropria de boa parte deles no ensino fundamental, no ensino público, não fundamental, no ensino público supostamente gratuito. Gente que paga o ensino fundamental e paga o ensino médio, quando chega na parte mais cara da sua educação, para de pagar, porque aí financia os seus estudos com dinheiro público, e isso é regressivo. Por que não cobrar de quem pagou ao longo do caminho e usar esse recurso para melhorar o ensino de quem precisa realmente no ensino fundamental? Agora, são questões politicamente muito espinhosas, muito difíceis de serem colocadas, mas se o Brasil quiser resolver a desigualdade, que nos fragiliza, ainda mais num momento como esse que nós estamos passando, a questão do ensino, a questão do saneamento básico, que está ligada à formação de capital humano,
né, doenças crônicas que afetam crianças na primeira idade, prejudicam a formação cerebral. Isso está amplamente estudado e conhecido. Se a gente não enfrentar essas questões de fundo, não é por medidas de simples transferência de renda que nós vamos sair dessa obscena desigualdade que é secular no Brasil. Ok, Humberto Veiga, gostaria de comentar aqui, fazer mais alguma pergunta nessa resposta? Eu queria aproveitar, porque eu estava vendo... Tá ouvindo aí, Eduardo? Não estou ouvindo nada. Não está ouvindo. Melhorou? Agora você está ouvindo? Agora estou ouvindo. Estou ouvindo. Tá Tudo bem, Veiga. Então vamos lá, vou tentar fazer... Eu assisti há pouco uma entrevista sua em que você falava sobre um livro, sobre esse seu último livro, se não me engano, da Utopia, né, do Sonho Brasileiro aí, e você comentava que nós temos, assim, nós ficamos buscando ser americanos, vamos dizer assim, buscando o sonho americano, né? E aí eu queria fazer uma ligação disso com o que você até comentou, que você acabou de falar nesse momento, que é a questão do capital humano. Você tem duas abordagens aí. Primeiro, você fez uma abordagem federativa, que você levantou a correta observação, né, o correto ponto, de que o gasto deve ser feito onde se arrecada, que seria, vamos dizer assim, o gasto no município e tudo mais. Só que a gente sabe que por conta, quer dizer, nós acabamos entrando num círculo vicioso, né, em que a população não desenvolve, a população do município, quer dizer, a população como um todo, né, ela não desenvolve uma capacidade de julgar e de analisar o que é feito pelo município, né, pelo prefeito, pelo administrador do município. Nós acabamos tendo, com esses fundos de transferência de renda da União, esse fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados, nós temos uma transferência de renda para municípios que não conseguiriam viver sem aquele dinheiro, ou seja, acaba sendo uma bolsa, né? Uma bolsa, uma renda mínima municipal. E você não tem, além de você não ter essa educação, essa formação de capital humano na ponta, você tem uma deterioração da formação de capital humano no próprio exemplo, né? Quer dizer, você tem toda uma geração que está muito pouco interessada em aprendizado, assim, em estudar. A valorização do conhecimento formal vamos dizer assim, é zero. Como é que você vê tudo isso, mais uma vez, até aproveitando aqui a sugestão do Ângelo aqui, no caminho filosófico e prático também, né, de você, porque senão você não vai mudar essa sociedade nunca, você vai passar 500 anos de novo para poder ter uma alteração, né? Então, perfeita a pergunta e a sua colocação, Veiga. Vamos por partes. Primeiro, o Marcos Mendes, que foi muito tempo assessor econômico aí no Senado, uma pessoa, um grande técnico, ele tem um estudo mostrando que quanto menor o IDH do município, o Índice de Desenvolvimento Humano, mais ele gasta proporcionalmente com a Câmara Municipal. Exatamente o contrário do que devia ser. Você, quando diz que a população do município não se interessa, não acompanha e não cobra das prefeituras e das suas câmaras resultados, você está coberto de razão. Mas uma das principais razões pelas quais isso acontece é o simples fato de que o cidadão não sabe que está pagando impostos. Muitos brasileiros acham que não pagam impostos. Eles não se dão conta de que quando ele acende a luz, ele está pagando imposto. Quando ele fala no celular, ele está pagando imposto. Quando ele enche o tanque de gasolina, ele está pagando imposto. Ele não tem noção. Ele não tem noção para onde está indo esse dinheiro. Ele não sabe que está pagando, muito menos para onde vai e muito menos como volta.
Mais de 80% dos municípios brasileiros, como eu disse, não arrecada. Vive de mesada constitucional. Fundos de participação da União, dos estados, fundos dedicados, transferências que vêm de fora. Como é que o cidadão vai se interessar e vai controlar se ele não tem noção do que está acontecendo? A gente tem que resgatar, e acho que por aí vem um grande aprendizado, essa noção de cidadania tributária. Se o dinheiro que ele paga de impostos, ele souber quanto é, está transferindo muito do que ele ganhou sem saber para os governantes. Se ele souber que isso vai para o município, e o município ficar sob controle, porque vai haver cobrança e accountability de volta, vai haver um processo de aprendizado. Eu acredito nisso. Eu acho que é um caminho, inclusive, de aprofundamento da democracia. Agora, aí você tem razão. O município que feita a reforma tributária, de modo a descentralizar a autoridade para tributar, o dinheiro não vai mais para Brasília para voltar. Para Brasília vai o dinheiro que é para financiar a atividade do governo central. O dinheiro que não é atividade do governo central fica perto de onde ele é arrecadado e de onde ele é gasto. O município que, feita a reforma tributária, não financiar uma proporção mínima do que ele gasta consigo mesmo, esse município não tem realidade financeira, ele não tem por que existir. Ele deixa de existir e libera recursos para atividade fim. E não dá para aceitar município que não tem sequer um posto de saúde e gasta um dinheiro relevante numa Câmara Municipal. Nós temos 5.570 câmaras municipais no Brasil financiadas com dinheiro público. Não pode. Isso aí é posto de saúde, é salário de professor, é segurança, é saneamento que está deixando de ser feito. Então, nós temos que repensar essa questão federativa no Brasil. Tem 2 modelos de Estado e ambos têm prós e contras. Um é o modelo do Estado unitário, em que a União realmente concentra as atribuições e o financiamento. Ela é a dona da bola, como era no regime militar, foi assim. O outro é o modelo do Estado federativo. Você transfere para os entes federativos as atribuições do setor público e dá a eles autoridade para tributar de modo a financiar essas atividades. O que o Brasil fez em 88 não para em pé. O Mário Henrique Simonsen já alertava isso na época da Constituinte. Esse modelo de transferências vai dar problema, e deu. Tem que resolver isso, tem que ter um sistema simétrico de atribuições e de capacidade de tributação. Eu acho que essa é uma agenda. Eu não apoio esse governo, longe disso. Mas eu acho que essa é uma pauta que a equipe liderada pelo Paulo Guedes colocou na mesa e que eu considero da maior relevância. A gente tem que ter um modelo de Estado bem definido no Brasil. Hoje ele não é. Vou passar aqui, então, agora para o Fernando Veiga, para poder comentar também, que tem observações. Fernando. Eduardo, eu vou falar um pouco em nome da consultoria do Senado, o local onde eu trabalho. A gente tem feito praticamente as mesmas perguntas que você faz em relação ao processo de desenvolvimento do Brasil, os problemas na área tributária, os problemas no campo das finanças públicas, a dificuldade da circulação do crédito pelo país, o problema federativo, quer dizer, a falta de condições, principalmente dos municípios, né, para fazer chegar produtos e serviços públicos à população. E o nosso papel na consultoria vai muito no sentido de pensar e oferecer soluções a esses problemas. O que nós diagnosticamos ao longo dos anos é que, primeiro, no campo das finanças públicas, nós temos um processo legislativo orçamentário extremamente bizantino, muito antigo, muito antiquado, e que é muito suscetível ao descontrole,
seja do ponto de vista da escala da despesa, seja do ponto de vista da composição da despesa. E isso nos tem levado não só a prover serviços públicos de má qualidade, mas serviços públicos em quantidade insuficiente também. Então, nós trabalhamos e temos essas propostas todas prontas no sentido de fazer uma ampla revisão do processo legislativo orçamentário, de modo que nós pudéssemos colocar uma política fiscal decente, de pé, coisa que falta no país já há muito tempo. Quer dizer, esse não é um problema do atual governo, não é problema de nenhum governo especificamente, isso já é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. Os nossos marcos legais são todos da década de 60, quer dizer, precisam ser atualizados, tá? E até hoje isso não foi feito. Portanto, nós não temos uma política de despesa, uma política de gastos, nós não temos um controle efetivo sobre escala da despesa e não temos, e menos ainda, nós temos um controle efetivo sobre a composição da despesa. Não há uma política de despesa. Se você perguntar hoje qual é a política de gastos do governo federal, ou perguntar a qualquer outro governo antes deste atual governo, você vai perceber que não há uma política de despesa. Bom, não havendo política de despesa, não havendo uma política de gastos e um processo legislativo orçamentário que assegure uma política fiscal consequente, isso nos leva a um processo de endividamento caótico, que é exatamente o que nos levou ao descontrole da dívida pública nos últimos anos, a despeito, por exemplo, de nós termos uma lei de responsabilidade fiscal em vigor. Bom, não havendo uma política de endividamento, nós também não temos uma política de crédito. Quer dizer, o concurso pelo crédito no Brasil, ele é feito totalmente sem causas e consequências. Quer dizer, o poder público avança sobre o crédito disponível e o pouco que sobra, não sobra em condições adequadas para serem, digamos assim, usufruídas pelos agentes privados. Bom, identificamos também pelo lado da Receita que sim, isso que você falou é verdade, existe sim, do ponto de vista da legislação infraconstitucional, uma bagunça muito grande no nosso sistema tributário, quer dizer, não é um problema, o nosso sistema tributário nacional é um sistema bastante aperfeiçoado, ele permite que você faça uma intervenção tributária cirúrgica na economia, mas isso não vem sendo utilizado, quer dizer, todas essas qualidades do nosso sistema tributário têm sido deixadas de lado e o sistema tem sido utilizado para penalizar exatamente quem não pode pagar de um lado ou a produção do outro, né? Uma das coisas que nós identificamos, por exemplo, é que do ponto de vista de pessoas físicas, existe sim uma concentração da carga tributária exatamente sobre as parcelas da população que não podem pagar, que não dispõem do poder aquisitivo, né, para suportar aquela carga tributária, e, ao mesmo tempo, aquelas parcelas da população que teriam condições de arcar com uma carga tributária maior são exatamente as que pagam menos. Quer dizer, entre os fatores que respondem por isso daí, você tem a carga tributária incidente sobre rendimentos de ativos financeiros, principalmente a isenção de dividendos ou a tributação exclusiva na fonte, o que leva o sistema tributário a se tornar extremamente regressivo. E, do ponto de vista das pessoas jurídicas, o que nós identificamos é que existe um distanciamento muito grande entre o lucro tributável, que é exatamente a base de incidência da tributação, para efeito de resultados, e o lucro, que é utilizado como base de cálculo para distribuição a sócios e acionistas. Quer dizer, são duas grandezas completamente distintas e, naturalmente, o lucro tributável sempre é a grandeza menor. Então, acaba-se que, chegando-se a uma situação em que a tributação penaliza quase que exclusivamente a força de trabalho assalariada, e no âmbito desse universo, as pessoas de menor rendimento.
A gente acha que uma reforma tributária como essa que vem sendo proposta, alardeada, que ela não vai resolver esses problemas. Na verdade, nós vamos trocar 6 por meia dúzia, mas as mazelas infraconstitucionais e até regulamentares, essas mazelas vão continuar. Tá? Bom, com relação àquilo que você falou do fato de nós termos uma população em estado de miséria, extremamente pobre, sim, é verdade. Quer dizer, a gente também identificou que o Brasil é um país que ainda não se resolveu do ponto de vista dos capitais. Nós temos um sistema financeiro hoje que tem uma estrutura incompleta, principalmente no âmbito do mercado de capitais, porque o nosso mercado de capitais é formado única e exclusivamente por um mercado de ações. Não há no Brasil um mercado organizado, transparente, amplo, conhecido, de dívida, de renda fixa. Então, quer dizer, isso faz com que você perca a oportunidade de fechar o spread bancário, quer dizer, as taxas de captação e aplicação, porque simplesmente você não criou as condições necessárias para unir poupadores e tomadores de crédito. Quer dizer, toda a intermediação do crédito no Brasil hoje é bancária, e o sistema bancário, trabalhando com custos extremamente elevados, acaba penalizando tantos tomadores, que são obrigados a pagar taxas extremamente elevadas, quanto poupadores, que recebem uma remuneração extremamente aviltada, a despeito de os bancos terem uma lucratividade extremamente elevada. Bom, existe sim a ideia nossa de que nós temos um viés, normalmente, nos diagnósticos na área econômica, no sentido de cuidar de fluxos. Quer dizer, no Brasil existe muito pouca uma tradição no sentido de você perenizar riquezas, tá? Então, a gente cita sempre como exemplo o fato de que nós não temos um fundo instituído para perenizar, por exemplo, as riquezas naturais, como aquelas oriundas da exploração do petróleo. Quer dizer, nós temos, a União, por exemplo, dispõe de um patrimônio imobiliário muito grande, e a gente não sabe, na hipótese de haver a alienação desse patrimônio, o que será feito com os recursos, quer dizer, no sentido de perenizar. Nós temos as empresas estatais que estão em vias, muitas delas, de privatização, e a gente não sabe qual será o destino dado à arrecadação amealhada com a privatização. Não obstante, nós saibamos que precisamos constituir fundos para a capitalização desses recursos, porque qualquer economia capitalista não pode funcionar à falta de capitais. E é exatamente porque nós trabalhamos sempre com a ideia de que os fluxos são mais importantes, a gente acaba não constituindo capitais em benefício de boa parte da população. A reforma da Previdência poderia ter sido uma oportunidade para se criar no Brasil um mercado amplo de capitais, tá? Alavancar não só a economia, oferecer à economia os recursos necessários à ampliação do crédito de boa qualidade, mas também para transferir renda aos trabalhadores de uma maneira sustentável e racional, de modo que você não penalizasse a empresa com carga tributária maior. Então, quer dizer, a nossa preocupação, basicamente, é a seguinte: com pandemia ou sem pandemia, a economia brasileira já não reunia condições de percorrer uma trajetória não só de crescimento, mas de desenvolvimento, exatamente porque não dispunha desses mecanismos, dessas estruturas, dessas instituições que se reputam necessárias para qualquer economia moderna se desenvolver. Quer dizer, o exemplo mais recente, inclusive houve alguma discussão sobre isso, foi essas medidas recentes em relação ao sistema bancário, foi a permissão de que o Banco Central pudesse transacionar com títulos privados emitidos por empresas, renda fixa corporativa. Imagino que tenha sido alguma coisa nesse sentido.
Houve uma discussão em torno disso, exatamente porque esse mercado no Brasil, por não estar organizado, não ser um mercado amplo, grande, transparente, são operações extremamente opacas, o que não significa que sejam operações suspeitas, mas são operações que, digamos assim, não são arbitradas dentro de um regime de mercado. Quer dizer, você não tem como precificar ativos quando você não tem um mercado organizado. Então, quer dizer, a nossa preocupação vai muito no sentido de tudo isso que você colocou, mas a gente acha que essas questões todas estão em suspenso já há muitas décadas, isso não é de hoje, e a gente não percebe nas recorrentes reformas, propostas de reforma, algum intuito de resolver isso daí. Não, a gente continua insistindo nas mesmas teclas, como, por exemplo, no mecanismo de teto de gastos, que é um mecanismo que cria um limite de escala para as despesas públicas, mas que não nos permite colocar de pé uma política de despesa e, portanto, uma política de endividamento e, em consequência disso, uma política de crédito. Quer dizer, se você perguntar hoje qual é a política de crédito no Brasil, não existe uma política de crédito. E aí nós estamos na pandemia. Eu gostaria de pedir para você encaminhando já para as conclusões, para a gente ouvir também, aproveitar a internet boa lá do Gianetti, a minha internet boa, que esse trabalho as colocações são essas. Conhece, né? Então, por favor, para você concluir. Não, é isso. As colocações são essas, tá? Nós concordamos e achamos que há, sim, soluções. Essas soluções são possíveis e não demandam reformas muito profundas, menos ainda reformas no plano constitucional. Eu acho que no plano legal a gente tem condições de colocar isso tudo à frente. Tá? Obrigado, desculpe aí o tempo excessivo. Obrigada. Vou passar então a palavra para o Alisson, antes do Gianetti comentar, que aproveita que tem uma pergunta também. Não ouvimos? Bem, eu vou fazer então a pergunta aqui pelo Alisson, que é uma pergunta que foi enviada pelo presidente do Sindileges, e gostaria de saber qual é a opinião do Gianetti sobre o modelo econômico possível para conduzir o Brasil num pós-pandemia. Quais seriam os primeiros passos para tornar esse modelo viável? Então, o Veiga levantou um rol enorme de questões muito importantes. Eu acho que o diagnóstico a gente está bastante alinhado. Senhor, você não está... Sem dúvida nenhuma, eu acho que o Brasil não estava, antes da pandemia, certamente focando as questões mais relevantes e mais centrais a gente encontrar um caminho de desenvolvimento sustentável. Não há desenvolvimento sustentável sem formação de capital. Capital físico, que é investimento, infraestrutura, máquinas, equipamentos, novas plantas, inovação tecnológica. E não há crescimento saudável, sustentável, sem formação de capital humano, sem formação de habilidades, de competências, de criatividade, de gente capaz de usar a inteligência para criar valor. Não tem atalho. Os países que foram bem-sucedidos no mundo foram países que souberam se organizar institucionalmente, socialmente, economicamente, para promover a formação de capacidade produtiva, que tem uma dimensão física e tem uma dimensão humana. Se a gente não identificar quais são os caminhos que nos permitirão aprimorar e avançar nessa dimensão, tudo mais é paliativo, tudo mais é superficial. Então, eu acho que a reforma da Previdência foi um passo na direção correta. Ela cria, pelo menos ao longo do tempo, uma perspectiva de uma Previdência mais estruturada, mais equilibrada, mas há um longo caminho ainda em outras frentes que vão precisar ser enfrentadas no Brasil. Eu acho que nós temos que repensar o nosso sistema de financiamento da educação, que não está entregando o que ele absorve
dissolve de recursos, longe disso. Nós temos que repensar o nosso sistema tributário. Concordo com a análise que foi feita, ele está excessivamente calcado em tributar o consumo e tributar a produção, quando ele deveria estar calcado na tributação da renda e do patrimônio. Ele hoje é muito regressivo, ele precisa ser progressivo. Nós temos que pensar a estrutura do Estado brasileiro. A Constituição de 88 nos legou um federalismo truncado, que não favorece a boa alocação dos recursos públicos. A questão do investimento privado em infraestrutura, eu acho que também é uma peça fundamental nessa equação. As concessões e as privatizações serão uma peça importante nesse caminho. Concordo demais com a ideia de que não se deve usar recursos de concessões e privatizações e alienação de ativos do setor público para cobrir rombos de curto prazo. Isso é vender a prata da família para jantar fora. O governo Fernando Henrique Cardoso, infelizmente, queimou boa parte do patrimônio público brasileiro para financiar uma política extravagante de juros altos, para sustentar um câmbio administrado que custou caríssimo para o Brasil, foi um erro muito grave. E depois o governo Lula-Dilma agravou esse quadro usando de maneira também muito extravagante o BNDES, naquela política de financiamento de campeões nacionais, etc., mas são águas passadas. Mas são exemplos do que não deve ser feito. Se a gente vai fazer concessões e privatizações, tem que ter muita clareza de que você, ao vender um ativo, você tem que constituir um outro ativo. Você não pode transformar estoque em fluxo e gastar, no curtíssimo prazo, algo que é um patrimônio permanente da nação. Nós vamos ter um desafio de macroeconomia muito importante, que é, uma vez terminada a pandemia, mostrar que a dívida pública, tendo mudado de patamar, não vai continuar crescendo como cresceu durante a pandemia, que não se criou uma bomba relógio, alguma coisa insustentável e que vai levar o Estado à inadimplência. E vamos ter que continuar trabalhando para encontrar caminhos e equilíbrio. Eu queria terminar dizendo que o cidadão mora no município. As coisas relevantes para a vida do cidadão acontecem no município. É no município que ele tem os serviços públicos, é no município que ele se desloca, é no município que os filhos têm educação de boa ou má qualidade, é no município que os serviços de saúde são fornecidos na ponta. O cidadão brasileiro não vai conquistar a sua cidadania se não for permitido a ele um acompanhamento, uma fiscalização, uma cobrança daquilo que ele está pagando do seu trabalho em impostos e que hoje não retorna para ele. Eu acho que a gente vai ter que pensar com muita coragem em descentralizar o modelo do Estado brasileiro. Esse movimento se esboçou em 1988, ele começou em 1988, mas ele não se completou. Porque o dinheiro hoje faz um enorme passeio entre entes federativos antes de voltar, sabe-se lá como e com que utilização, para onde ele é gasto. A gente vai ter que resolver esse assunto se quisermos caminhar para um país democrático, para um país em que a população tenha a chance, pelo menos, de participar do processo orçamentário, da fiscalização e da cobrança de resultados por aquilo que a duras penas contribui com o seu pagamento de impostos. Nós estamos muito longe disso. O sistema brasileiro hoje é tremendamente opaco e favorece muito a má alocação de recursos. Eu não estou nem falando de corrupção, eu estou falando de utilização para finalidades que não geram retorno para a formação de capital, que é aquilo que no longo prazo aumenta a produtividade e permite o país vencer a armadilha da renda média. Eu espero que o choque da pandemia gere como resultado, uma vez ultrapassada essa quadra tão dolorosa, tão sombria, gere como resultado uma disposição maior dos agentes brasileiros, especialmente no setor público, de enfrentar de fato os nossos problemas, em vez de se enredar numa política partidária mesquinha, de curto prazo, que coloca os interesses mais circunstanciais à frente dos interesses públicos da nação. Mas isso é uma esperança, é um desejo.
às vezes um trauma tem o efeito de reconcentrar a atenção naquilo que realmente importa. Tomara que esse trauma pelo qual nós estamos passando possa ter como efeito essa concentração e essa capacidade de discernir o que importa e o que é fundamental para o nosso futuro. O futuro do Brasil não vai ser decidido no Banco Central, no BNDES, nenhum ministério. Ele vai ser decidido nas salas de aula espalhadas pelo país. Se a gente não garantir que nas salas de aula do ensino fundamental a criança e o jovem brasileiro aprendam, de fato, as competências, as habilidades, os conhecimentos necessários para a sua vida futura, não há mágica, nada mais resolve. Okay. Era isso, basicamente, que eu queria compartilhar com vocês e agradecer muito a oportunidade da gente poder ter essa conversa. Espero que em outra quadra, talvez presencialmente, de uma maneira mais interativa do que foi possível agora. Nós também, e a gente acabou aqui usando telefone, internet, para concluir, para conduzir essa conversa. Já passamos aqui da nossa 1h15 de papo. E para encerrar, então, vou passar também a palavra para os debatedores para concluir, começando pelo auditor do TCU, o Ângelo da Silva. Agradecer também a disponibilidade do professor Janete, que eu muito admiro, todo o seu pensamento, suas ideias, né? Não é economista tradicional, é um economista que transita também pela filosofia, outros valores que a economia tinha que passar também, que não só o cálculo do PIB, né? E quanto a essa pandemia, eu entendo que, de certa forma, foi dada essa oportunidade à humanidade de ter esse choque agora, tá? Porque no futuro não se sabe o que vem pela frente, né? Um exemplo é a mudança climática. Nós não estávamos preparados para a pandemia desse vírus, assim como nós não estaríamos preparados para uma crise de mudança climática, outra coisa que viesse pela frente. Então, eu acredito que crise é oportunidade de se fazer reformas, de se pensar diferente, de se buscar soluções. E aí da importância desse debate de hoje. Agradecer a todos, uma boa noite. Boa noite, Humberto. Gostaria de também fazer suas considerações? Bom, realmente foi uma pena a gente ter tido essa questão do áudio, né, que, de certo modo, nós, do áudio do vídeo, né, ficou bem Eduardo, mas eu acho que foi muito valiosa essa apresentação também do Fernando, né, que fez esse levantamento junto de todos esses estudos que estão sendo realizados e que, assim, afirmando que existem várias soluções, vários projetos, várias ideias, né, e estudos e análises, tanto na consultoria do Senado quanto na consultoria da Câmara. O próprio TCU, quando ele se volta, né, se debruça sobre as questões de acompanhamento da execução, do orçamento, ele também produz muito conhecimento nessa área da administração pública. Agora, infelizmente, a gente está numa situação de ter que colocar essas ideias, para colocar essas ideias em prática, né, você tenha que ter uma certa unidade, um certo entendimento político, né, para poder conduzir porque aí nós estamos saindo do campo da economia mais teórica para o campo da economia política, né? Ou seja, no sentido de que a gente tem que usar os recursos materiais, os recursos humanos, né, o nosso capital humano,
para poder colocar em prática todas essas ideias. Inclusive, até mesmo trazendo um pouco dessa proposta do Eduardo, quer dizer, os municípios hoje, eu até sugeriria, não sei se ele ainda está nos ouvindo aqui, mas eu sugiro que esse caminho seja um pouco invertido, porque os municípios hoje já têm acesso à informação das suas despesas. Então, os portais de transparência, a necessidade de exibição dos resultados, né, da alocação de recursos, isso já é requerido. Então, eu acho que seria um caminho mais, vamos dizer assim, mais efetivo a gente tentar vir de lá para cá, entendeu? Para poder fazer essa reformulação tributária de levar o recurso para a ponta, primeiro, divulgar que essa ponta já tem acesso ao que chega de recursos naquele lugar. E, logicamente, a gente imaginar a dificuldade política que é você reduzir o número de municípios ou consolidar municípios em um outro por conta de toda uma estrutura que já existe. Então, é uma discussão muito ampla e que é muito importante que seja trazida nesse ambiente, mas que ele possa prosperar. E, então, mais uma vez, agradecer até ao meu amigo Paulo, que mandar um abraço para ele, e que é do Sindileges também, e me colocar à disposição para outras, agradecendo aqui aos colegas debatedores, né, ao Alisson, ao Fernando, para que a gente possa participar de outros eventos dessa natureza e discutir mais a situação do Brasil. Então, muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora, nos ouvindo, todas essas análises, e compreenderam aqui nossas dificuldades com a tecnologia, que é o imponderável, né? Precisamos lidar com isso. Participamos aqui desse debate do Café com Política, o 5º Café com Política do Sindileges, o primeiro virtual, vai ter outro, e aí tudo isso aqui vai ser aprimorado, vai ficar melhor ainda. E participaram desse debate o consultor do Senado Federal, Fernando Veiga, o consultor da Câmara dos Deputados, Humberto Veiga, o auditor do Tribunal de Contas da União, o Ângelo Henrique da Silva, e o nosso convidado principal, Eduardo Gianetti, economista, filósofo e escritor. A todos vocês, muito obrigada. Gianetti.